E os outros são muito bem convidados e muito bem recebidos pela presença também. Bom, tem uma lista de presença dos meus alunos de marketing pessoal, por favor, assim, tá pelo RA, para as devidas providências. E vou dar início à nossa palestra de hoje. Eu vou apresentar rapidamente o meu amigo Rogério, e é um profissional da área, professor também, Bem, professor. e é um especialista no tema que ele vai abordar hoje. Peço que vocês submetam a presença da professora. Tudo bem? Nada, chegou muito bem, chegou na hora. Perfeito. Peço que vocês suguem o máximo possível o conhecimento do Rogério, porque as palestras que ele oferece têm um custo significativo, então, para nós, foi feito com prazer. Espero que vocês utilizem o tempo necessário para isso. Bem? Que o maior proveito possível. Os meus alunos da turma de marketing pessoal, por favor, deixem de assinar o nome do RA na folhinha, só circular aí devagarzinho, sem problema nenhum. Nós temos até o final do nosso encontro. Tá bem? Sérgio, eu vou deixar, antes de mais nada, deixa eu ligar aqui, vou deixar a turma com você, fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Para mim é um prazer. Tudo bem, professora? O ano passado eu estive na sua sala, né? Então estou aqui de volta. Sinal que eu acho que não fiz uma bobagem naquele ano, né? Então chamaram de novo. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu também sou filho desta instituição. Eu também sou filho da PUC. Eu fiz o meu MBA aqui, inclusive o coordenador do meu MBA foi o professor Palandi, foi quando eu o conheci. Isso em 2009 que eu entrei no MBA. Foi isso, né? Foi em 2009 e concluído em 2010, se não me engano. E aí nós fizemos uma viagem inesquecível, quando eu levei um grupo da sala para Paris, onde nós fizemos visita técnica e aulas na universidade. Foi muito bom, e aí eu tive mais contato com o Rogério nessa época. Inclusive tem um fato curioso, né? Porque eu sou pai de gêmeos. Meus gêmeos fizeram agora 15 anos de idade. E eu descobri que seria pai de gêmeos, eu estava em Paris com o professor. A minha esposa ligou para falar, ó, estamos grávidos e são 2. Né? Então foi duplamente marcante, né, o evento. Aliás, foi inesquecível. Enfim. Bom, o professor Palandi me convidou aqui para bater papo com vocês. E eu considero que aqui será um bate-papo. Por que um bate-papo? Porque eu quero que vocês falem também. Eu quero que vocês perguntem, fiquem à vontade para falar, para concordar comigo, para discordar de mim. Eu não sou o dono da verdade. De repente eu vou trazer alguma coisa aqui que vocês tenham uma visão diferente. Fica à vontade para me trazer essa visão, porque a ideia é a gente construir juntos aqui. É um conceito chamado cocriação. Eu falo um pouco, você fala um pouco, e daqui a pouco sai uma coisa nova e todos nós aprendemos com isso. Tá bom? O professor Palandi me convidou por conta do meu trabalho profissional. Eu trabalho como professor universitário também. Eu dou aula nos cursos de pós-graduação da FIA, do IBMEC, dava aulas na Embi Morumbi, dava aulas no BSP, já não dou aulas mais lá. E estamos agora com um curso, né, aqui na PUC, né, professor? Em parceria, né? O nosso curso é o curso de liderança e inteligência emocional. Liderança e inteligência emocional. No marketing pessoal. Viu? Pegamos tudo aí e colocamos juntos do assunto. Bom, além disso, eu trabalho também para empresas. Eu já estou inserido no mercado corporativo, dando cursos e desenvolvendo profissionais. Isso já quase, na verdade, já há 30 anos, já há mais de 30 anos. Mais do que a idade do que, acho que qualquer um de vocês aqui. Eu já trabalho com treinamentos de desenvolvimento humano há mais de 30 anos. Para ser mais preciso, eu estou com 54 anos. A primeira vez que eu dei uma palestra eu tinha 20, talvez a idade de alguns de vocês.
Então faz 34 anos que eu trabalho dando palestras para empresas. E a gente vai começar a conversar sobre isso daqui, que eu acho que deve ser do seu interesse. Alguém aqui já está empregado? Levanta a mão. Legal. Mantenha a mão de pé quem está no emprego dos seus sonhos. Ó, legal. Mas primeiro, mas você tinha levantado a mão antes? Ah, eu não tinha visto, desculpa. Porque eu perguntei quem aqui estava empregado. Teve gente que não levantou a mão. Aí está no emprego dos seus sonhos, aí levantou. Né? Então, bom, mas é brincadeira, tá? É brincadeira, não foi o caso dele. Mas por que eu estou perguntando isso, gente? Porque mesmo você que está hoje no emprego dos sonhos, e a gente viu que acho que foram 3 ou 4 pessoas que mantiveram a mão para cima. Mesmo você estando no emprego dos seus sonhos hoje, podem acontecer 2 fatores na sua vida daqui para qualquer momento da sua existência. Você pode se desencantar com a empresa. Aliás, podem acontecer vários fatores. Você pode perder o encanto com a empresa. Palandi, vem mais para cá, senão... senão aí não aparece lá na filmagem. Você pode se desencantar com a empresa. Você pode mudar de opinião. Você pode decidir que você não quer mais isso. E você quer mudar de área. Vocês sabem quantas pessoas hoje trabalham no Brasil na área que estudaram? Qual é o percentual? Menos de 40%. Menos de 40% dos profissionais ativos no país, eles estudaram aquilo que eles trabalham. Ou seja, mais de 60% hoje faz um curso, estuda para aquilo, se qualifica e vai fazer outra coisa. Seja ela qual for. Está errado isso? O que vocês acham? Eu acho que errado é você se sentir num lugar que não te merece. Ou numa função. Eu já mudei de área algumas vezes na minha vida. Eu estava contando para o Palandi. A minha primeira graduação foi graduação na área de Química. Eu fazia no Mackenzie Química. E lá no 5º semestre, que eram 8 semestres, faltavam 3 para acabar, eu pensei, eu quero isso para o resto da minha vida? Não. Aí eu fui lá e eu não tranquei. Eu cancelei minha matrícula. Falei, eu não quero mais. E na época eu trabalhava no Instituto de Química da USP, na área de pesquisa, e estudava no Mackenzie, fazendo a formação do bacharelado. Larguei e fui para outra área. E depois fui para outra área. E depois fui para outra área. E cada vez que eu mudava, eu não olhava para trás, eu olhava para frente. O que eu quero para o futuro? O que eu quero para o futuro? Eu vou dizer uma coisa. Para mim teria sido muito mais fácil se eu tivesse alguém para me dar mais direção no começo da minha jornada do que as direções que eu tive que buscar por conta própria. Então, quanto mais preciso você é no começo da tua carreira, menos trabalho você tem para ajustar a rota. Faz sentido isso? Pensar nisso? Por isso que decidir aquilo que você quer, não há erro nenhum em você mudar de caminho. Mas você precisa lembrar que cada vez que você muda de caminho, você vai recomeçar. Bom, a gente vai falar aqui sobre o que o mercado hoje espera de um profissional. Qual é a expectativa que o mercado tem, olhando para frente, olhando para os nossos colegas que também vão disputar vagas com a gente. O que o mercado olha e fala, quem eu quero contratar? Ah, faltou eu mostrar aqui, isso daqui é um pouco do meu currículo. Aqui aparece aí algumas universidades que eu dou aula, o meu tempo, e fica aí convidado. Quem tiver interesse, minhas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, onde eu gravo vídeos voltados principalmente para inteligência emocional. Eu dou cursos de vendas, de comunicação, de marketing, de liderança, mas a maioria dos meus vídeos no meu canal no YouTube e no meu Instagram, eles são sobre inteligência emocional. São os assuntos que eu mais coloco lá. E aqui são meus clientes, alguns dos mais de 100 clientes que eu tenho hoje. Vamos falar aqui sobre o mercado de trabalho. Isso daqui é um dado que eu acho interessante, é dado atual do IBGE. O Brasil, na época da pandemia, nós chegamos a ter 15% da força de trabalho desempregada. Só tem uma curiosidade, tá? Nós temos mais ou menos 100 milhões de brasileiros economicamente ativos. Somos 210 milhões, mais ou menos, de habitantes.
mais ou menos uns 100 milhões economicamente ativos, ou seja, com potencial para realizar e para produzir. Nós temos aí dentro da população uma parte que são crianças, uma parte que são muito idosos, e também existe uma parte que o IBGE considera que são as pessoas incapacitadas de procurar emprego. Quando a gente fala que na pandemia havia quase 15% de desempregados, o número real de desempregados não é esse, é muito maior. Porque existe um índice que o IBGE considera que são os desalentados. Vocês sabem o que é isso? É gente que não tem mais vontade, disposição ou dinheiro para procurar emprego. Eles saem fora da conta. É uma forma de você maquiar números, é assim que funciona, para a coisa não parecer tão mal quanto está. Então os desalentados, eles saem fora do cálculo. Estima-se aí que o número de desalentados na época da pandemia não chegava a ser o dobro, mas chegava a ser aí, podia colocar mais uns 7 por 8% em cima disso, 25% da população sem ganhar dinheiro no Brasil, sem faturar. Os números melhoraram, da pandemia para cá melhorou bastante. Hoje o IBGE considera que nós estamos, o PIB brasileiro do ano passado foi de 10 trilhões, isso coloca a gente hoje entre as 10 maiores economias do mundo, isso é um fator bom. O Brasil já vinha numa crescente, ele continua numa crescente, ainda que a perspectiva para o futuro não seja muito boa. Para os próximos anos, há uma previsão aí de alguma dificuldade no mercado de trabalho, por alguns fatores que a gente vê aqui, ó. Dá uma olhada. O Brasil cresceu ano passado 2,2% de avanço real. Na verdade, cresceu pensando no PIB per capita, 2,2%. Mas quando você pensa em indústria, a indústria cresceu só 1,6%. A indústria e os serviços são áreas importantes para gerar emprego para o Brasil. E os serviços, ele conseguiu manter uma média, mas o que puxa hoje a economia do Brasil é a agropecuária. Então, qual é a tendência de nós encontrarmos emprego daqui por diante? Ou qual é uma grande oportunidade para se encontrar emprego? O agronegócio. O agronegócio. Alguém aqui já pensou nisso? Em agronegócio como opção? Vamos dar uma olhada, vamos pesquisar. Tem alguma área específica do agronegócio ou não? Só falou, poxa, me chamou a atenção. Chamou a atenção também. Pois é, o agronegócio é uma área, é um campo do Brasil onde nós temos demanda de emprego. Só tem uma questão. Não é o agronegócio da enxada na mão, não é o agronegócio do trabalho braçal, é um agronegócio que requer pessoas como vocês. Gente que estuda, gente que se capacita. Quer ver uma outra demanda? Alguém aqui se interessa por tecnologia? Vocês sabem qual é o número de oportunidades de emprego este ano? Eu estou falando de agora. Vagas abertas no Brasil que não tem gente para ser completada na área de tecnologia? Quem sabe o número? 700 mil vagas de emprego no Brasil em aberto, porque não tem gente capaz de ocupar essas vagas. Não tem gente qualificada. A área de tecnologia. O agronegócio hoje exige gente que conheça de tecnologia. E eu não estou falando aqui uma tecnologia, você precisa ser especialista em software. Não, você precisa de entender de alguma coisa de tecnologia. Se você tiver uma boa noção de algo no campo, seja a parte de infraestrutura, seja a parte de programação, ou seja as lógicas do mercado, você já tem uma boa oportunidade de trabalho. Mas deixa eu voltar aqui, ó. Então hoje nós temos 8 milhões de desempregados, segundo esse cálculo do IBGE. Pode colocar isso daqui, os desalentados, isso subiria mais ou menos para 12 milhões de pessoas que não trabalham hoje no Brasil. Nós temos uma taxa de desemprego baixa hoje para o padrão brasileiro, 7,6%. Por que para o padrão brasileiro? Porque se você vai para os Estados Unidos, a taxa de desemprego é 2,5%, 3%.
Se você vai para o Japão, a taxa de desemprego é em torno de 4%. Então o Brasil ainda tem muita gente desempregada. E, de novo, o que o mercado identifica do porquê existem vagas em aberto? Por falta de capacitação. Nós temos carência de mão de obra elevada, de grau elevado. Pessoas com estudo, pessoas preparadas para entrar no mercado de trabalho e resolver problemas para as empresas. Faz sentido isso, gente? Então, vou dizer um negócio. Vocês têm uma ótima oportunidade por estarem sentados numa instituição que tem nome, que oferece bons cursos, que tem ótimos professores. São meus amigos, né? Eu tenho que destacar, né? Vamos lá, uma salva de palmas para os professores aqui, né? Professor Arruto, professor Palandi. A gente tem que valorizar aquilo que a gente tem. Tem muita gente por aí que eu converso aí pelo mercado de trabalho, que a pessoa ela tem condição de fazer apenas um curso online gravado. Outro dia um jovem me procurou, ele falou, pô, eu assisti a aula sua. Eu falei, sério, eu não vou falar o nome da faculdade. Eu fiz um curso de planejamento estratégico com você. Eu falei, pô, aonde? Eu gravei faz 4 anos um curso de planejamento estratégico para uma universidade. Até hoje é a mesma aula que eles usam. E com certeza de lá para cá teve mudanças, tiveram coisas que evoluíram. Tá? Acho que minha aula foi boa, foi bacana, mas tem que ter atualização. Os dados que eu usei em 2020 para gravar, 2019 eu gravei. Os dados que eu usei em 2019 hoje já caducaram. Então a gente tem que dar valor para aquilo que a gente está fazendo, para aquilo que a gente tem, porque é uma oportunidade que infelizmente tem gente que não tem condição de ter. E vai ter que ficar ali recorrendo àquilo que pode. Né? Vamos lá. Aqui a gente viu que para o Brasil hoje nós estamos numa época boa. Se a gente parar para pensar que na pandemia eram 15% de desempregados, hoje é 7, alguma coisa. Então tá bom, né? Tá tendo emprego. Mais ou menos. Mais ou menos. Nem tudo são flores. A gente tem que pensar no seguinte, isso é uma projeção. Até 2040, 47% dos atuais empregos irão desaparecer. Por que vai desaparecer? Quem me ajuda aí? Pode falar. Tecnologia, boa noite, tudo bem? Tecnologia vai tomar o lugar de uma certa parcela da população. Quem mais que vai tomar? Ligado à tecnologia? Eu não ouvi direito. Fala mais alto. Pode falar. Inteligência artificial. Aliás, eu vou contar um negócio para vocês. Outro dia uma empresa me pediu uma apostila. Rogério, você pode fazer boa noite. Você pode fazer uma apostila de um curso, de um determinado assunto? Eu falei, eu estou sem tempo para fazer isso. Pô, mas a gente precisa, quebra o galho e tal. Beleza, sabe o que eu fiz? Entrei no ChatGPT e me dá uma apostila de 15 páginas do tal assunto. E ele gerou a apostila do tal assunto. É lógico, eu falei para a empresa, eu não fiz. Quem fez foi o ChatGPT. Serve. Então tá aí. Eu revi o material, estava condizente, fiz um ou outro ajuste, mas ela economizou um trabalho que talvez eu levasse uns 2 dias para fazer. Ele fez em 2 minutos. Uma apostila que depois eu precisei revisar. Mas assim, economizou em muito trabalho. Então, inteligência artificial vai acabar pegando o emprego de uma parcela da população. Quem é que não vai perder emprego? Cri-cri. O grilo, né? O filme de terror é assim, né? A parte do suspense vem um grilinho ali no fundo. Quem é que não vai perder emprego? Quem arrisca? Os programadores, legal. Só eles? Quem? Os psicólogos? Eu vou dizer que talvez, tá? Mas não só os psicólogos, tá? Eu gostei da sua abordagem. Desenvolve um pouco mais. Por que os psicólogos? Eu acho que tem uma margem capaz de entender a mente humana. Legal. E ao mesmo tempo, permite... Qual que é o teu nome? João, posso completar então? Uma máquina realmente não vai conseguir se conectar emocionalmente com outro ser humano. Eu concordo plenamente com você. E eu vou num outro ponto. A população emocionalmente
está adoecendo. A gente cada vez mais, para quem acompanha órgãos de saúde, quem mais acompanha questões ligadas à depressão, os índices que apontam pessoas em depressão ou pessoas que apresentam problemas de saúde derivados de problemas emocionais, nunca se viu tanta gente doente ou adoecendo por questões emocionais. Por uma série de fatores. Excesso de mundo virtual. Quem aqui vem tendo dor no pescoço de tanto ficar assim? Eu tenho, tá? De tanto ficar assim, ó. Segurando meus filhos, a gente tem que fazer todo um trabalho, uma ginástica, para consegui-los tirar do celular, e quando eu tiro do celular, ele vai para o computador. Né? Só muda o tamanho da tela. Então, hoje, nós temos uma dificuldade, porque isso também adoece. E se eu uso muito do meu tempo para a vida virtual, falta pouco tempo para a vida real, para os relacionamentos. Então já existem hoje pesquisadores do comportamento humano que dizem que a nossa população, eu estou me colocando nessa, embora eu já estou velho, mas eu estou me colocando como nós, tá? A nossa população vem adoecendo por falta de habilidade de lidar com o outro, pela falta de prática. Porque hoje, quem é que joga jogo online? Você está jogando online vestido de um personagem, em que tem uma vida própria dentro do jogo. Então, você não precisa ser você. Você pode ser o personagem. E se você morrer, você nasce de novo. Você tem 3 vidas, 4 vidas, ou tantas horas, não é? Só que na vida real, se eu tenho problema com alguém, eu não tenho a chance. Boa noite. Sejam bem-vindos. Ó, tem lugar aqui na frente. Se você não ficar com vergonha, dá para sentar aqui, ó. Beleza? Então, todos esses fatores, de fato, talvez psicologia seja um campo que tenha menos desemprego. Qual outro campo? Qual outro fator para garantir empregabilidade? Alguém arrisca? Atualização. Quanto mais atualizado. E aí, qual é o seu nome? Isaac. O Isaac trouxe uma notícia que talvez vai deixar alguns tristes aqui. Aquela história de daqui a pouco eu acabo os meus estudos, acabou. Você vai precisar estudar para o resto da vida, para você se manter atualizado. Palandi, o que eu te contei aqui? Ele acabou de se matricular num curso online na Espanha. E eu estou fazendo uma especialização em psicanálise. E agora eu estou fazendo um mestrado na Espanha. Pô, mas já está velho, tá? Já estou velho. E vão ter mais adiante. Porque é o que o mundo hoje vai exigir da gente. As coisas mudam muito rápido, as mudanças acontecem, e se você quer ser alguém competitivo, você precisará ou ser o promotor das mudanças, ou, no mínimo, acompanhá-las. Saber que elas estão acontecendo e participar delas. Portanto, aquela era que as pessoas diziam, eu vou fazer minha faculdade e depois nunca mais eu quero ver uma faculdade, eu vou fazer minha graduação e nunca mais eu quero ver um professor na minha frente. Lamento dizer, mas nem que for pelo computador, na telinha do computador, você vai precisar estudar para o resto da vida. E uma das coisas que mais vão ser utilizadas é o que a gente chama de microlearning. Conhecem o conceito? Quem conhece o conceito de microlearning? O conhecimento hoje ele é tão compartilhado, existe tanta coisa nova que surge dentro de tantas áreas, que você não vai precisar fazer o que eu fiz. Eu entrei num curso de mestrado, que vai ter 1 ano e meio de duração online na Espanha. Você não vai precisar fazer, é porque eu quis fazer esse curso. Você vai precisar ter conhecimentos que são as chamadas pílulas de conhecimento. Cursos de 2 horas, 3 horas, 5 horas, para te atualizar sobre um determinado assunto. Isso vai garantir a sua empregabilidade. Quanto mais você conhecer, quanto mais você entender das coisas, isso não vai te exigir tanto tempo, vai te exigir empenho, foco. Existe um outro fator que vai ser garantia de você, numa fila de candidatos, você ter maior chance de arrumar emprego. E isso foi discutido no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, é discutido todos os anos, nesse Fórum Econômico Mundial. Lá na Suíça, eles reúnem
presidente de Banco Central dos países, ministros da economia, presidentes de país, e lá se discute de meio ambiente, impacto na mudança do clima, economia, emprego, e uma das coisas que se discute é empregabilidade para os jovens que entrarão no mercado de trabalho e se tornarão economicamente ativos. A cada 5 anos eles lançam um documento falando sobre o que o mercado espera de um profissional para os próximos anos. O último documento foi emitido em 2020, prevendo o profissional do futuro para 2025. E eles concluíram que o profissional de 2025 precisaria de 15 habilidades para se garantir como alguém desejado pelo mercado. Você não precisa ter as 15, mas se você tiver algumas delas, isso vai te garantir trabalho para o futuro e vai fazer com que cada vez mais o mercado queira te pagar mais por aquilo que você faz. São essas daqui. Eu pintei em cores diferentes para a gente entender alguns pontos interessantes aqui. As que estão em rosa, vou chamar isso aqui de rosa, e são apenas 3 das 15, são aquelas que a gente conversou aqui, que eu acabei de falar sobre tecnologia. Elas envolvem demandas voltadas para a tecnologia. Uso, monitoramento e controle de tecnologias, programação de sistemas e softwares, análise e avaliação de sistemas. Se você souber programar ou souber usar, você está na frente. Mas você não precisa só disso. Quem aqui não tem afinidade nenhuma com tecnologia, levanta a mão. Pode levantar, gente, sem vergonha. Não, todo mundo aqui tem, todo mundo está com o celular na mão, né? Depende do que é tecnologia para cada um, né? Quem aqui não tem nenhuma afinidade com programação de sistemas? Melhorei, né? Vamos ser mais específico que a coisa sai, né? Pois é, eu também não. Eu fiz um curso uma vez, eu acabei o curso, eu falei, legal, eu descobri que eu não quero saber disso. Eu fiz um curso de programação, eu falei, legal, descobri que eu não quero saber disso. Não gostei, não entendi, e eu tô fora. Não é pra mim. Né? Ó, tá vendo essas daqui em amarelo? Essas você pode desenvolver a qualquer momento. Elas são o que a gente chama de soft skills. São habilidades comportamentais. São essas daqui, ó. Ser orientado a servir o cliente. Quando você tem uma visão de negócio onde você se preocupa com o utilizador final do teu produto ou do teu serviço, você já se transformou em alguém muito diferente do que a maioria das pessoas que estão aí fora. Por acaso, antes de vir para cá, eu abri um vídeo aleatório lá no YouTube e mostrava um atendente do Burger King com os sapatos em cima de 2 tachos de alface. O atendente do Burger King botou os 2 tachos de alface no chão e subiu em cima e bateu uma foto dele pisoteando o alface, que provavelmente algum de nós comeu em algum momento. Tá? Mal sabia ele que a tecnologia que serviu para ele postar a foto sem se identificar, sem colocar o rosto dele, é a mesma tecnologia que serviu para que o Burger King descobrisse em qual loja ele trabalhava. Porque toda vez que você tira uma foto e você posta e o seu GPS está ligado, ele diz aonde você estava. Então foram lá rastrear e mandaram o rapaz embora. Eu vi agora, pouco antes, por acaso, um pouco antes de entrar aqui para a nossa aula. Uma pessoa que tem essa visão, que não se incomoda com o outro, e que pior ainda, age para fazer o mal ao outro, essa pessoa muito provavelmente em algum momento ela vai ser descoberta. E cada vez que alguém a descobre, ela vai sendo colocada à parte. Ela vai sendo colocada à parte do mercado de trabalho. E cada vez ela vai conseguir só os piores empregos até o momento que ela não consegue mais emprego naquilo que ela se dispôs a fazer. Criatividade. Há um estudo de um psicólogo chamado George Land, que ele diz o seguinte, é um estudo que ele fez lá nos Estados Unidos, na década de 60, e ele descobriu que criatividade, 98% das pessoas nascem altamente criativas. E a gente perde a criatividade com o passar do tempo.
aos 25 anos de idade, isso era um número americano, tá? Talvez não seja o mesmo da nossa sociedade, mas o número com 25 anos de idade, quantos por cento das pessoas medidas lá nos Estados Unidos eram consideradas altamente criativas? Quem arrisca? Qual? 1%? Quem tem outro número para passar? 10%? Só vocês querem chutar, o resto tá tímido. Estão com medo de errar? 2% das pessoas com 25 anos de idade podem ser consideradas altamente criativas. E ele identifica que o estudo fala de um crescente. As pessoas foram, um grupo de controle foi estudado dos 5 anos de idade até os 15 e depois, isso foi um estudo da NASA, dos 25 anos de idade foi um estudo da NASA para contratar funcionários na época da corrida espacial e que eles descobriram que só 2% eram altamente criativos. Mas o que eles identificaram estudando pessoas dos 5 aos 15 anos? Que graças aos tantos não pode, isso é feio, não deve, isso não é pro seu bico, isso está errado, de tanto a gente ouvir gente falando que o que a gente faz não está certo, e tanto a gente querer se moldar a padrões sociais, a gente começa a tolir a criatividade e até perdê-la. A boa notícia é que você pode redesenvolvê-la, você pode readquirir a criatividade. É uma questão de estímulo e de esforço. Criatividade, quem é criativo vai ter mercado de trabalho. Porque quem é criativo consegue resolver problemas mais fácil, de formas inusitadas, inesperadas. Liderança. O Palanque comentou aqui, eu vivo de dar cursos para empresas. As aulas que eu dou nas faculdades não são o meu principal ganha-pão. O meu ganha-pão é trabalhar treinando executivos, funcionários de empresas. E eu tenho que dizer para vocês, hoje as empresas pagam bons valores para você desenvolver time de funcionários que tem boa qualificação, mas não são líderes. Não sabem liderar. E há uma diferença muito grande de ser chefe, ser gestor e ser líder. Um gestor cuida de números, de coisas e de tarefas, eventualmente, da execução de tarefas. Um líder, ele cuida de gente. Ele estimula a gente para fazer mais do que ela faz até aquele momento. Ela cuida de gente para que gente se sinta motivada, entusiasmada e com vontade de fazer aquilo que é uma missão dela, ou às vezes aquilo que ela é paga para fazer. Isso é liderança. Quem tem liderança consegue ter boa empregabilidade. Inteligência emocional. Tem uma frase que eu não me lembro o autor dessa frase, mas é uma verdade do mercado de trabalho. As pessoas elas são contratadas por conta de habilidades técnicas. Alguém aqui já escreveu um currículo? Já escreveu o próprio currículo? Sabe o que a maioria das informações que estão lá são seu histórico de competências técnicas. Onde você estudou, os cursos que você fez, o que você aprendeu. E quem tem mais tempo de história acaba colocando as suas habilidades de vender, resolver problemas, liderar, fazer gestão. O currículo, ele demonstra habilidades técnicas. E, infelizmente, é ele que é usado para contratar. As pessoas são contratadas por habilidades técnicas que estão no currículo. E pouco tempo depois elas são demitidas por falta de habilidade comportamental. A esmagadora maioria das demissões não é porque a pessoa não sabe fazer uma tarefa. Boa noite. Tem um lugar aqui, ó. Tem lugar ali, tem lugar aqui. Fiquem à vontade. A esmagadora maioria das pessoas são demitidas por não saberem se relacionar. Por não conseguirem lidar com o colega que não é tão simpático, com o chefe que às vezes é um brutamontes, com o parceiro de negócios que às vezes é uma pessoa insensível e mal educada. E por não conseguir lidar com isso, o ser humano adoece e para de performar. Então, inteligência emocional é um grande diferencial. Capacidade de persuadir e negociar.
E aqui entra uma habilidade associada a essa, que eu julgo que foi uma falha eles não terem identificado isso. Para você persuadir e negociar, você precisa ter junto uma outra habilidade. Capacidade de se comunicar. Comunicação é uma baita de uma habilidade que vai te colocar numa condição diferente dos demais que disputam uma vaga. Saber se explicar e saber fazer com que tuas ideias sejam transmitidas de forma clara para o outro, vai te colocar na frente numa disputa de vaga. Tem uma máxima da programação neurolinguística que ela diz o seguinte: a responsabilidade pelo resultado da comunicação é de quem comunica, não de quem recebe a mensagem. Parece uma coisa meio injusta, né? Se eu estou falando com uma pessoa que não foi qualificada para receber aquela mensagem, por que eu sou o responsável? Analisa a frase. A responsabilidade do resultado de uma comunicação é de quem comunica. Por que isso é uma verdade? Alguém consegue entender qual que é a relevância ou a importância dessa frase? Porque eu tenho que estudar o público da que eu estou comunicando. Qual que é o teu nome? Ana. Ana. Tá certo, Ana. Porque não adianta a ideia estar na minha cabeça e eu preciso comunicar ao meu amigo Felipe, que está com Winston Churchill aí no peito, né? Se eu não falar a mesma língua do Felipe, a minha ideia não saiu daqui, não foi para lá. E aí é uma coisa que eu costumo perguntar quando alguém coloca, mas poxa, o outro tem que fazer alguma força. Aí eu sempre pergunto o seguinte, mas o interesse do resultado era de quem? Dele ou teu? Se é teu, a força é tua. Não cria expectativa em cima do outro, não. Você vai ter que dar um jeito para que o outro te entenda. E como é que você faz para saber se o outro entendeu ou não? Como é que você faz para descobrir se você foi entendido ou não? É fazer uma coisa que eu estou tentando fazer aqui faz tempo. Estabelecer um diálogo. Eu pergunto, você responde. Eu falo e você fala também. E aí juntos, a gente começa a construir juntos. Desenvolver essa habilidade de conversar com as pessoas. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu observo, meus filhos têm 15 anos de idade. Meus gêmeos têm 15 anos de idade. Eu vou dizer que para vocês parece que a diferença é grande, né? Vocês têm quanto aí, em média? 21, 20, 22, um pouco menos, 19, 18. Vai parecer que a diferença é grande, né, para quem tem 15. Mas, do meu ponto de vista, que tenho 54, a diferença é pequena. Eu olho vocês, eu acabo olhando um pouco os meus filhos. Eles ainda precisam avançar um pouco mais, eles estão no ensino médio. Mas isso é uma coisa que me preocupa e eu falo muito com eles. Aprendam a conversar com as pessoas. Não tenham vergonha de falar aquilo que você pensa, desde que o que você pensa não seja ofensivo para o outro, não seja agressivo. Aprenda a respeitar o direito do outro, inclusive discordar de você. Porque está tudo certo. A pessoa virar para você e falar assim, não concordo em nada do que você fala. Tá bom. Quer falar? Era para ele. É que ele levantou a mão, mas era para o colega. Tá fazendo sentido isso, gente? Fica aqui minha sugestão. Se você não está habituado a expor as suas ideias, arrume oportunidades para treinar isso. Porque isso vai fazer uma baita de uma diferença para a sua vida profissional. Máxima do marketing, ó, Palandi, lembrando o nosso MBA de marketing. Quem não é visto não é lembrado. Não adianta você ser um baita de um profissional, um expert em tecnologia, uma pessoa extremamente boa naquilo que faz, um especialista no teu campo, se você não consegue contar para as pessoas o impacto do que você faz na vida delas. É quase igual a não fazer nada. É quase igual, gente. Porque eu vou contar uma outra coisa para vocês. O mercado corporativo, ele também é feito de pessoas, seres humanos, que muitos são insensíveis. E algumas pessoas não vão ter pudor nenhum em pegar a sua ideia, já que você não se manifestou, já que você não trabalhou para mostrá-la. Ele não vai ter pudor nenhum em pegar para ele.
Eu tenho um grande amigo, eu sou diretor de uma instituição de caridade, um outro diretor da instituição, ele é engenheiro, tem uma carreira brilhante, e ele estava me contando que ele participou de uma reunião há pouco tempo atrás, na empresa que ele acabou de sair, ele foi para outra maior, porque ele falou que tinha dificuldade de lidar com isso, que uma pessoa fez um projeto extraordinário, uma coisa extraordinária. E ele foi para a reunião, e ele sabia quem era o autor do projeto. E o chefe do rapaz foi lá e divulgou dizendo que era dele. E esse meu amigo não se conteve, né? Ele falou, peraí, esse projeto que você está anunciando aí é o que o fulano fez? Porque ele me mostrou antes de mostrar para você. Aí o chefe do cara ficou todo sem graça. Não, nós fizemos juntos. E meu amigo falou, não, mas eu não aguentei. Eu falei, não, ele fez sozinho. Ó a saia justa que ele gerou. Você não vai encontrar com frequência alguém para te defender desse jeito. Para defender a tua autoria. Então é importante que você aprenda a se defender. E para isso a gente não precisa brigar com ninguém. A gente precisa aprender a se comunicar. Eu fui gestor da área de treinamento de uma grande financeira aqui, uma grande financeira brasileira. Dinheiro, ela serve para comprar o teu ânimo por um período muito curto. Ganhar bem te motiva por um período, mas não te motiva para a vida toda. Eu tinha gente lá muito desmotivada, muito desiludida com as oportunidades que a empresa oferecia. Quando eu entrei, eu fiz uma reunião com o time e eu combinei com ele. Eu gosto muito de contar histórias, contar historinhas. E eu contei uma história. Eu vou primeiro contar a história para depois falar o que eu conversei com eles. Eu contei a seguinte história. Havia uma granja. Um granjeiro decidiu vender ovos de galinhas e ovos de patas. E ele tinha certeza que dos dois produtos o que mais faria sucesso era o ovo de pata. Porque o ovo de pata, gente, ele é maior do que o ovo de galinha, ele é mais nutritivo, ele é mais saboroso, então tinha tudo para fazer sucesso. E ele botou no mesmo preço. E ele tinha certeza, no final do dia, a hora que fechasse lá as contas, era ovo de pata que ia fazer sucesso. Mas para surpresa dele, do dia que a granja abriu até os dias que seguiram, ovo de pata não vendia. Só vendia ovo de galinha. Ele, então, intrigado com aquilo que vinha acontecendo, que ele viu o cliente entrando, rodando pela granja e saindo com a cestinha com ovo. Boa noite. Com ovo de galinha. Ele contratou um consultor de negócios, um especialista em marketing. Contratou o Palandi para ir lá fazer a consultoria. E olha, ele precisou de cerca de 20 minutos para fazer o diagnóstico. Ele falou, eu descobri porque você só vende ovo de galinha e não vende ovo de pata. Quem sabe a resposta? Oi? É o caminho, João, né? É o caminho, João. É quase isso. O preço é o mesmo? Não era esse a questão, Isaac, né? Não era quase essa questão, não era essa a questão. Talvez se o preço fosse mais barato, talvez, mas era o mesmo preço. Eu vou contar para vocês. Sabe por que ovo de galinha vende mais do que ovo de pata? Porque galinha cacareja. Toda vez que galinha bota um ovo, galinha cacareja. O pato, ou melhor, a pata bota ovo, faz uma força lascada para aquele ovão sair lá de dentro e ela fica quieta. Ela não conta nada. O cliente entrava na granja, ele só ouvia a galinha cacarejando, fazendo festa pro ovinho mirradinho. E o que chamava atenção? Divulgação, João. Era a galinha contando sobre o que ela fez. Ovo de galinha, moral da história. Galinha vende mais ovo porque galinha sabe cacarejar. Pata não vende ovo porque fica quieta. Era isso que eu falava para os meus funcionários. Você quer ter melhores oportunidades dentro da empresa? Guarde duas coisas aqui. Primeiro, aqui é o lugar de você ser o melhor funcionário que você pode ser. Porque se você for um cara muito bom, aí você vai fazer a segunda coisa. Você vai contar para o mercado que você é bom. Você vai colocar no teu LinkedIn as tuas realizações. Você vai participar de fóruns de profissionais da tua área, seja isso num grupo de WhatsApp, ou seja num fórum qualquer, de qualquer plataforma, como o Twitch, ou seja lá qual for, que dê para usar. E você vai contar para as pessoas os teus feitos. Porque você vai ter que me arrumar o seguinte problema. Você vai ter que ficar tão bom naquilo que você faz,
que o mercado vai vir aqui dentro querer te roubar. E aí eu vou ter justificativa para falar para a empresa o seguinte: a empresa que não te valoriza, a empresa que não te dá aumento, a empresa que não te dá oportunidade, eu vou ser teu defensor dizendo o seguinte, ó, ou me dá uma verba para eu promover, para eu aumentar o salário dele, ou eu vou perder ele para o mercado. E de qualquer maneira você vai sair no lucro, porque se eu não conseguir te promover, o mercado vai te promover. Faz sentido, gente? O melhor lugar para você investir é no CNPJ de alguém. Quem fala isso é o Geraldo Rufino. Alguém conhece o Geraldo Rufino? Vou recomendar. Boa. Vou recomendar para vocês. Sigam o exemplo do nosso amigo Rafael. Procurem no YouTube um cara chamado Geraldo Rufino. Ele tem uma história de vida extraordinária. Ele foi uma criança que nasceu dentro de uma família muito pobre, numa comunidade carente, veio para São Paulo, foi morar numa favela. A mãe dele faleceu quando ele tinha 7 anos de idade. Ele foi trabalhar numa carvoaria, depois num lixão, recolhendo lixo, e hoje ele é um mega do empresário. Dono de uma empresa que fatura mais de 60 milhões por ano. E ele é uma pessoa que não perde o entusiasmo, está sempre sorrindo. Ele virou palestrante, virou uma referência no mercado. O Geraldo Rufino tem uma frase que eu adoro. Ele diz: não há lugar melhor para você empreender do que o CNPJ dos outros. Porque ali você não tem ativo, você só tem passivo, né? Desculpa, você só tem ativo, não tem passivo. Você não tem custo. E quando você sai, você ainda tem retorno, né? Porque você leva fundo de garantia, férias, você recebe depois para sair. Então, invista. Quando você for funcionário, seja o melhor naquilo que você faz. E saiba comunicar às pessoas que você sabe fazer aquilo. Se o mercado não souber de você, se você não fizer a sua autopromoção, e eu gosto muito de pensar o seguinte: a autopromoção tem que ser feita com ética. Jamais vazando informações confidenciais da empresa, jamais diminuindo os outros para que você se promova e jamais mentindo. É simples. É uma regra simples, às vezes difícil de ser seguida, mas é uma regra simples. E eu gosto de fazer a seguinte brincadeira: não minta sobre as coisas que você não faz, porque mentira aparece comigo. Você entendeu, né? Eu vi que você riu. Por que mentira aparece comigo? Porque é feio e tem perna curta, gente. É isso, vocês não vão esquecer mais, tá? Vai lembrar do professor Rogério. É isso, gente. Mentira em algum momento alguém descobre. Então, não inventa. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, você não sabe. Mas quando você fizer, aprenda a demonstrar aquilo que você fez. Porque senão alguém vai pegar o louro para ele. Oh, pessoal, até aqui tá tudo bem? Vocês estão meio quietos? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Alguém quer contar uma piada? Não tem nenhum bom contador de piada aqui. Então eu vou continuar aqui. Você sabe vender seu peixe? Quem aqui é bom para vender seu peixe? Me conta, qual é o teu nome? Nicolas. Nicolas, se eu fosse te contratar, por que eu devia te contratar? Pô, agora eu já não sei vender meu peixe. Agora já? Já não sei mais. Achei que eu sabia, já não sei mais. Foi engraçado. Já é alguma coisa, né? Pô, já tá na frente de muita gente, hein? Boa, Nicolas. Fala. Mayumi, me conta. Por que eu deveria te contratar? Porque Ela não aguenta mais para resolver. Porque eu entrei como estagiária em um multinacional. Em 8 meses eu fui efetivada de estagiária coordenadora, tive um salto. Me desafiaram a aprender inglês em um ano e eu consegui, só ouvindo, participando de reuniões. Eu tenho um TDAH e eu tenho sensibilidade auditiva, então eu consigo aprender as coisas muito ouvindo. Eu consigo usar isso a meu favor. Vou contar uma coisa. Eu fiz o meu MBA inteiro, não usei um caderno. Só ouvindo também. Também. Só presta atenção, só ouço. Legal, o que mais? Desenvolvi
desenvolvi um projeto, né, eu entrei numa vaga de estagiária de uma menina que tinha um projeto que ela tinha que entregar em 1 ano, ela não conseguiu, foi desligada por isso. Eu entrei numa vaga já crítica, com um projeto que eu tinha que entregar em 6 meses, que eu absolutamente não sabia como eu ia fazer, mas a gente aprende fazendo, né? A gente aprende no calor da emoção, com prazos, assistindo vídeo no YouTube, virando a noite estudando. Aprendi, desenvolvi o projeto, montei uma integração a nível nacional para o time de merchandising do Brasil, consegui, e a área inteira ganhou um prêmio, né, Então, o teu resultado foi dividido com o time? Ganhou um prêmio global na Mundelis, e o meu time, isso foi, era uma meta do time, né, uma meta anual, então o time inteiro foi... Vocês ouviram o que a Mayumi, né? Vocês ouviram o que a Mayumi falou? Não. Mas eu vou contar uma coisa. Ela fez acontecer, ela aprendeu inglês em 6 meses, ela pegou uma meta que estava parada, que ninguém conseguia fazer, ela estava 1 ano parado o negócio, ela desenrolou, ela fez acontecer, ela me contou de feitos. Aí o que acontece com algumas pessoas que vão procurar emprego? Vou tirar meu excesso aqui. Obrigado. O que acontece com algumas pessoas que vão procurar emprego? Elas falam sobre a necessidade delas. Pô, chefe, eu ouvi uma vez isso, você arruma um emprego aí, por que eu deveria te contratar? Porque eu estou precisando muito. Porque minhas contas estão atrasadas. Porque eu não tenho como pagar a pensão dos meus filhos. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Ah, porque minha faculdade está atrasada. O que eu tenho a ver com isso? É uma coisa que a gente precisa saber. Obrigado, pai. E era esse o ponto que eu queria. A empresa, ela vai contratar alguém que resolva um problema da empresa. Então, quando eu vou procurar um emprego, eu preciso pensar o seguinte: como é que eu resolvo algum problema para essa empresa? Como é que eu descubro qual é a dor dessa empresa? Eu devo soltar no botão aqui. Exato. Como é que eu resolvo? Eu preciso ser investimento, não custo. Eu preciso virar investimento. Investimento é quando você põe o dinheiro e o dinheiro multiplica. Custo é quando você põe o dinheiro e perde ele. Comprar um carro é um custo, é uma despesa, é um gasto. Porque se você comprar hoje o carro por 150 mil, amanhã você vende, na melhor das hipóteses, por 120. E só nesse mês que você ficou, você pagou imposto, IPVA, seguro, gasolina, estacionamento, foi custo. Você comprar um carro para alugar, como é que é? Depende do carro. Depende do carro? O carro antigo você compra e valoriza. Mas aí você não está comprando um carro para uso, você está comprando para fazer negócio. Não necessariamente, você pode comprar um carro. Eu vou te dar depois o contato do professor Lial, do INSPER, para não posso fazer propaganda do concorrente, né? Ele dá um curso sobre finanças e investimento. Ele aparecia na Globo News. Quem tiver curiosidade, procura no site da Globo News. Ele fazia comentários sobre investimentos pelo Banco C6. E ele explica exatamente sobre a questão do carro. Carro, para você usar, é custo. A não ser que ele vire um negócio. Você vai comprá-lo para o menor preço, para revender, colocando um ágio em cima. Aí é investimento. Por isso que eu queria usar o exemplo do carro alugado. Um carro alugado, se é para fazer negócio, ou se é para fazer Uber, aí vai dar dinheiro. Só quis fazer uma comparação. Você precisa ser um investimento para a empresa. O dinheiro que a empresa coloca em você, quando ela paga, esse dinheiro tem que se multiplicar. É importante que a gente faça algumas reflexões. Ah, meu amigo, qual é o teu nome? Marcos. Pode falar. Quando você falou para a gente procurar, falando como eu posso ajudar quando você faz isso, talvez eu diminua um pouco o leque de preço, porque você vai estar focado nas habilidades que você consegue naquela empresa. Só que também tem aquela parte que você vai para uma área ou para uma empresa que você não conhece, só que você se descobre na área podendo potencializar a empresa. Eu vou te falar que é o seguinte.
Cada ser humano é um universo particular. Se você tem possibilidades e tem dinheiro para se manter por um período, para ser mais assertivo na sua escolha de emprego, seja mais seletivo. Fica mais fácil você começar numa área, vamos supor que vocês queiram trabalhar com, sei lá, finanças, investimento. Então você vai ter que procurar uma área desse ramo. Mas a pergunta tem que ser essa: eu tenho dinheiro para me manter até eu encontrar esse emprego, os meus sonhos? Se eu não tenho, aí talvez o plano dele, eu vou ter que encontrar um emprego, seja ele qual for. Por isso que assim, acho que foi boa você levantar essa questão, porque eu falei de uma forma muito aberta, e cada um tem que saber qual é a sua realidade. Eu já tive momentos da minha vida em que eu não pude escolher, eu tive que trabalhar no que tinha. Eu não tinha um pai para pagar minhas contas, não tinha uma família para me bancar, eu tinha que pagar minhas contas. Então, o que está sobrando aí? Eu vou dizer que uma vez ainda eu recusei um emprego, mesmo desempregado. Eu tinha ido para entrevista de emprego a pé, porque eu não tinha dinheiro para o ônibus. Vou até contar rapidamente essa história, tá? Há muitos e muitos anos, são mais de 30 anos, mas 30 anos. Na época que bingo era permitido aqui em São Paulo, tá? Para ver como faz tempo, hein? Não era algo ilegal, era permitido. Eu participei de um processo seletivo, na época não tinha telefone celular nem internet, ó. Por telefone, entrevista por telefone, faz entrevista por telefone. Fui numa empresa de RH, participei de um processo seletivo, não sabia qual era a vaga. Parabéns, Rogério, você passou na vaga. Pô, legal, vai no endereço tal. Cheguei no endereço, era o maior bingo de São Paulo, na época. Ficava lá na Avenida Otto Baumgarten, frente ao Shopping Center Norte. Hoje é naquele lugar lá de convenções, lá, ali tinha um bingo, era gigantesco. E o cara falou: parabéns, você foi aprovado, queremos te contratar. Qual a função? Relações públicas, porque eu já falava em público, eu me comunicava bem. Relações públicas, e que legal! O que faz um relações públicas de um bingo? Simples? Não! Se fosse isso, eu tinha aceitado. Seu papel é simples, você vai andar no bingo, um monte de, a maioria são idosos, né? Você vai conversar com os idosos ali e tal, ser caloroso, receptivo, tratá-los bem. E o teu papel é simples, você vai convencê-los a beber, a fumar e a jogar. Gente, totalmente contra tudo aquilo que eu acredito sobre o que é bom para um ser humano. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. É um princípio religioso, tá? É uma convicção minha como ser humano que jogar. E quando eu falo não bebo, eu tomo uma taça de vinho, uma lata de cerveja e só, não vai mais do que isso. Porque eu tenho parentes que eram alcoólatras e morreram de alcoolismo. Então eu não quero isso para os outros. Eu tenho parentes que morreram com câncer de pulmão, eu não quero isso para os outros. Eu não fumo, eu não bebo de forma desregrada. E eu não jogo, porque eu acho que é jogar dinheiro fora. E tem gente que vai tirar o dinheiro, a comida da boca dos filhos, para botar no jogo. Eu falei: não. Muito obrigado. Fui embora chorando de lá. Mas eu não vou brigar contra os meus princípios, porque não faz parte dos meus valores isso, então eu não quero. E eu vou dizer que foi uma boa escolha para mim. Um mês depois eu estava empregado num bom emprego e deu tudo certo. Mas eu entendo como você levanta essa questão. O que a gente precisa saber é o seguinte: dá para ser estratégico? Eu vou pegar um exemplo. Meu irmão hoje ele é superintendente do banco. É um cargo abaixo da diretoria, está muito bem empregado. Ele estava como eu falo da outra empresa, ele era gestor da Web Motors, era da área de planejamento de vendas da Web Motors, e ele saiu da Web Motors. E aí ele decidiu fazer um plano para voltar para o mercado de trabalho. Ele tinha dinheiro no colchão, ele tinha tempo, ele tinha a reserva dele para fazer isso. Ele contratou uma headhunter, ajudou ele a fazer todo um planejamento, e ele colocou para ele: eu vou entrar numa alta posição em algum banco. Bom, demorou 3 meses e ele arrumou um emprego naquilo que ele queria. Mas para isso ele teve que investir e se preparar através da headhunter, que preparou ele no esquema de entrevistas para conseguir o emprego que ele queria. A gente tem que se perguntar: se tem como fazer isso, seja estratégico. Se você não tem, aí vai crescer dentro da empresa. Respondi a pergunta? Vamos lá, ó. Fala aí.
que eu tenho? A minha mãe, o povo não aguenta, pelo amor de Deus. Bem, olha, tá bom, tá bom. Pensa nisso. Como é que você se apresenta? Como a Mayumi fez aqui, a Mayumi me contou de coisas que ela fez. E resultados que ela teve no último emprego, no emprego atual dela. Agora, talvez você não tenha feito grandes feitos na sua empresa. Ou talvez você nem esteja trabalhando ainda. Pode ser o caso. Como é que você se apresenta? Como é que você se vende? Se você ainda não fez, me conta, qual é o seu nome? Ana Beatriz. Então, uma coisa que acontecia muito em empreendedorismo, né, principalmente aqui na faculdade, é você se apresentar principalmente com características do dia a dia. Então, seu hobby, como você se organiza, o que você gosta de fazer, se você sabe se organizar de tarefas, sabe, pontos fortes da sua personalidade, comunicação. Então, geralmente, quando a gente está no dia a dia, a gente buscava pessoas com perfil que seja aberto a aprender. Então, depende da empresa. Então, é justamente o que você procura dentro do seu cargo, sabe? Uma coisa que eu estava até para te perguntar seria como você resolve o problema da empresa? Mas como você busca esse ponto de problema da empresa? Porque uma coisa é muito engraçada, né? Você pode colocar no LinkedIn e ver que aquela vaga nem fica aberta. Mas por que aquela vaga não fica aberta? Como você descobre esse problema? Então, depende muito de cada empresa que procura, né? Depende do que Você levantou, Ana Beatriz, uma coisa interessante. Fiquem atentos a empresas que vocês procuram no LinkedIn e faça isso, essa pesquisa sobre vagas que estão há muito tempo abertas. Vocês sabem que algumas empresas, para se mostrarem inatrativas para o mercado, elas criam vagas falsas. São vagas que ficam abertas por muito tempo. Então, você olhou ali, a vaga está 6 meses aberta, tem 550 candidatos, se a vaga está aberta, desconfie. Essa vaga provavelmente ela não existe, mas ela está ali para fazer com que o mercado se movimente, com que pessoas acessem a página da empresa, se interessem por ela, porque isso ajuda a impulsionar na divulgação do próprio LinkedIn. Estratégia de marketing. Mas sempre bom pesquisar sobre a empresa, você está participando do coletivo, olhar o Glassdoor, ver a experiência de outros candidatos para ver se você não vai entrar numa área que é problemática e que você que não vale a pena, sabe? Que você não vai ter autonomia, que o salário não é bom, que você não é bom. E tem áreas, depende muito de empresa para empresa, da área para área. Mas dentro de uma mesma empresa, você pode ter uma área que é completamente problemática e outras que são com muito sucesso. Então, pegando o teu gancho, pegando sobre essa questão, né, como descobrir qual é a dor da empresa. Às vezes você não vai descobrir a dor da empresa. Você vai descobrir isso talvez na entrevista do processo seletivo. Porque é interessante que você também pergunte para o entrevistador sobre a empresa. É interessante que você questione. Só que para você fazer questionamentos, você vai ter que fazer o que a Mayumi falou, o que a Ana Beatriz levantou. Você vai ter que pesquisar sobre a empresa. Ir para uma entrevista de emprego sem você ter stalkeado a empresa nas redes sociais, no Reclame Aqui, dependendo da empresa, você vai ter que olhar, talvez ela tenha queixas no Reclame Aqui, talvez você consiga entender um pouco da dinâmica dela. Você vai encontrar hoje páginas onde as pessoas criam fóruns para falar sobre as empresas, sobre ex-funcionários. Você consegue descobrir, inclusive, em algumas plataformas, sobre queixas em relação... Você consegue encontrar no Just Brasil processos que a empresa tem. Você vai ver que tem um monte de processo trabalhista. Desconfie. Saiu recentemente uma pesquisa no pessoal falando mal das empresas do Twitter, tá? Uma lista das empresas mais tóxicas para trabalhar. Por exemplo, eu devia descobrir para você, eu era profissional do RH, né? Como foi meu período como estagiária até eu ser efetivada. Eu fui efetivada, eu tinha 1 ano e 4 meses e eu tive um burnout. Tive um burnout gravíssimo. Eu saí de lá e estou me recuperando para voltar para a profissional. Então, nem sempre a história de sucesso é o final. Veja, tudo que eu estou falando aqui
nada é garantido. Você pode procurar, às vezes, pesquisa. É a mesma coisa quando você vai comprar curso online. Você já viu que tem o depoimento do cliente? Alguns daqueles ali são fake, né? O funcionário da empresa que gravou ali. Esse curso mudou minha vida. Você vai descobrir que o cara é funcionário da empresa. É o cara que ajudou a montar o curso. Tá? Então, a gente não tem certeza de absolutamente tudo que está ali. Mas quanto mais a gente pesquisar, menor a chance de você se meter numa roubada. E maior a chance de você entender qual é a dor da empresa. Eu vou dar um exemplo, aí focado nos negócios, mas que se extrapola ou se assemelha a quando você vai buscar uma oportunidade. Eu tinha um funcionário, eu tive uma empresa de treinamento, que você mostrou o cartão. Eu tinha um gerente comercial nessa empresa. E eu vendia muito treinamento no setor automotivo. Eu vendia muito treinamento para montadoras e para concessionárias de automóveis. E eu me lembro que havia aberto uma montadora nova no Brasil na época, 2014, 2013, 2014, uma montadora de caminhões nova chamada DAP. Já ouviram falar? Uma montadora de caminhões, ainda não tem volume de vendas como Volkswagen, Mercedes, mas está aí no mercado, atuando no mercado brasileiro. Eu me lembro que o meu gerente comercial, ele veio com uma pilha de papel assim, ele jogou, ele era um cara meio, ele era alemão, então ele era meio grosseirão, ele pegou e jogou. Georg, o nome dele. Georg pegou e jogou isso na minha mesa. Tome, leia tudo isso. Eu falei, o que é isso? Eu imprimi o LinkedIn de todos os caras que vamos conversar amanhã. A gente tem uma reunião de negócios. Então era o gerente de treinamento, o gerente de RH, o gerente da área comercial, o diretor, não sei do que ali. Os 4 caras que a gente ia se relacionar no dia seguinte, ele imprimiu o LinkedIn dos 4, uma pilha. Parecia que eu era funcionário dele. Leia tudo. Pra gente chegar amanhã, você saber com quem que a gente vai falar. Eu falei, sim senhor, Jorge, sim senhor. Mas ele estava certo. Porque quanto mais eu souber, melhor eu consigo fazer perguntas. E vou contar uma coisa, olha. Funciona para estratégia de vendas, funciona para a estratégia de venda da tua imagem, marketing pessoal. Tá? Existe um livro, alguém aqui trabalha com vendas? Existe um livro chamado Swing Selling, Alcançando Excelência em Vendas, do Neil Heckman, nome do autor, já leu? Fantástico, é aquilo ali. No livro do Neil Heckman, ele faz uma pesquisa com milhares de empresas, com centenas de empresas e milhares de processos de vendas. Durante 12 anos ele pesquisou processos de vendas e ele tabulou os dados e descobriu o seguinte: uma venda, ela é garantida ou ela está mais perto do sucesso dependendo das perguntas que você realiza para a pessoa que você vai vender. Perguntas estúpidas, desculpa o termo de usar estúpidas, vamos melhorar, para ser mais gentil. Perguntas rasas, perguntas ingênuas, elas transmitem que você não é competente. Perguntas inteligentes, perguntas com profundidade, elas transmitem que você é um especialista. São as perguntas que garantem uma venda. É saber fazer perguntas. E eu vou dizer a mesma coisa. No processo de entrevista, saber fazer perguntas para o entrevistador pode ser um grande diferencial para você. Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas. É o melhor livro de vendas que eu já li. Aí vão perguntar, quanto você leu? Um só. É brincadeira, é piada. Não sou bom de contar piada. Né? Eu já li um monte. Aliás, existe um livro hoje que completa o Spin Selling, que se chama A Venda Desafiadora. Depois, se você quer da área de vendas, dá uma pesquisada. É recente esse livro. A Venda Desafiadora. Ele traz um estudo que diz o seguinte: o Spin Selling agora já tem complemento. Não é só spin com spin selling que você vende. Você precisa agora de uma outra coisa. E quando você ler o livro, você vai descobrir. Eu não vou contar. Não dá tempo. Não dá tempo. Uma outra oportunidade, eu venho falar de vendas aqui. Bom, quem aqui tem rede social? Todo mundo, né? Vamos perguntar, alguém não tem? Alguém não tem rede social? Outro sistema. Beleza. Tá tudo certo. O que a gente tem que saber é o seguinte: hoje as pessoas procuram validar. Hoje as pessoas procuram nos validar
pelas redes sociais. É bacana ouvir que alguém não tem rede social. É bacana. A gente só tem que lembrar de uma coisa. Hoje, para você passar por um processo seletivo, independente de você dar ou não sua rede social, a pessoa vai procurar. E eu costumo dizer isso daqui, ó. Dá uma olhada nisso. Usar as redes sociais é como usar o banheiro com a porta aberta. Quem passar na frente vai ver o que você está fazendo. Então, se você deixar ela aberta, saiba o que você está colocando ali. Porque quem passar na frente vai ver. Então, é uma coisa que a gente é a favor, né? Porque a gente não deveria ligar para uma pessoa sociais, mas infelizmente o pessoal não é. O fato é o seguinte, gente. O que eu estou falando aqui pode até ser questionado moralmente. Ah, eu não concordo com isso. E eu também não acho que é bacana isso, né? Ser espionado. Mas eu estou falando a vida como ela é. As pessoas vão olhar. Vai ter um robozinho, vai ter um perfil fake ali. Tem muita gente aí que tem um perfil fake só para poder entrar nas redes sociais do outro e dar uma olhada. Ah, eu não quero aparecer que foi a empresa. Vai pedir para o filho olhar. Mas vamos olhar o que você coloca ali. Portanto, use com inteligência as suas redes sociais, porque ou você use a alternativa ou de não ter. Qual é o teu nome? Henrique. Use a alternativa de não ter, se você acha. E aí cada um tem que julgar, né? Se deve ou não ter. Ou então, não, eu gosto de me posicionar, eu tenho minha visão de mundo. Então deixa ela fechada. Deixa ela privada. Porque daí vai ter... Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Lembra que eu falei da minha empresa de treinamentos? Eu atendia, e aí eu posso falar o nome do cliente, eu atendia a Mitsubishi Motors. Eu tinha uma equipe de 4 consultores de treinamento que davam cursos, rodavam o Brasil dando treinamento para 120 concessionárias da Mitsubishi. Até que um dia eu recebo uma ligação da gerente de treinamento, da Isabela. Rogério, você já olhou a rede social do fulano? Não vou falar o nome dele, porque, né, vai que vocês conhecem, né? Do fulano? Isso foi em 2014. A rede social que predominava era o Facebook. E eu, naquela época, cometi um erro. Eu falei, não olhei. Ela falou, olha, e depois no telefone. A rede social dele era um monte de postagens preconceituosas, com ataques homofóbicos, com preconceito contra nordestinos. Hoje ele seria preso. Hoje ele seria preso. O mundo mudou. De 10 anos para cá, o mundo mudou. Hoje ele seria preso. Aí eu liguei para ela, falei, eu vi, Isabela. Ela falou, e aí, o que você tem para me dizer? Eu falei, eu só tenho que te pedir desculpas. Ela falou, eu não quero ele representando a minha empresa. Chamei o cara, fulano, olha isso daqui. Ele falou, a rede social é minha, eu tenho direito de colocar o que eu quiser. Eu falei, claro, eu concordo. Eu não concordo com o seu ponto de vista. Tudo que você está falando aí, colocando aí, para mim é uma afronta. Como ser humano, eu não concordo com nada. Mas eu entendo o teu direito de ter a sua livre expressão, sua liberdade. Só que esse pensamento você não pode ter na minha empresa. Porque você, quando vai para o mercado, você está representando a minha marca, a minha empresa. Eu não posso ter isso associado com a minha empresa. Eu não vou mudar. Bom, foi um prazer trabalhar com você. Até aqui que a sua Expressar opinião é diferente de querer o direito humano. Então, ele quer arrumar briga, ele quer ser preso, ele tem o direito dele, ele quer fazer isso, ele faz. Mas não associado a mim. Principalmente atendendo uma empresa japonesa que padrão de... Eu tive que dispensar. Então, veja. Bom, por isso que eu vou lá com essa imagem aqui. Você colocar nas redes sociais tem que ter muita consciência. Eu vou dar um outro exemplo. Atendi a Toyota, outra empresa japonesa. E eu me lembro que a gerente de treinamento da Toyota me perguntou, Rogério, você tem alguém para me indicar? Eu estava num evento, num hotel, fazendo uma palestra num hotel para a Toyota. Ela falou, a empresa que nos atende hoje não está nos agradando. Você tem uma empresa de infraestrutura para nos indicar?
E eu lembrei que eu tinha feito um evento bacana com uma outra empresa, eu falei, tenho. Só que eu tenho eles no LinkedIn. Eu fui abrir o nome do cara que me atendeu, que era um gerente comercial. Quando eu abri no LinkedIn, gente, na conta do LinkedIn, a foto de capa dele era ele sem camisa segurando uma garrafa de cerveja. No LinkedIn. Eu não indiquei para a Toyota. Eu virei para ela e falei, puta, eu não achei. Acho que eu devo ter perdido ele aqui no contato. Eu vou mostrar, olha, esse cara sem camisa segurando a cerveja. Contrata ele que ele é bom. Não dá. Então, fica aqui minha dica, pessoal. Fique atento ao que você coloca nas suas redes sociais, porque você vai ser investigado no processo de contratação. Vou te perguntar, uma das perguntas importantes, eu não estou acabando, tá? Vou te perguntar, o que você sabe sobre a nossa empresa? Por isso que é importante que você descubra números, feitos, prêmios, realizações, e inclusive descubra aquilo que não funciona. Até para que você, se for o caso, venha aceite a entrevista. Não vai perder o seu tempo nem o tempo do entrevistador. Vai investigar a empresa. Essa é uma pergunta que você vai encontrar em algumas situações. Por que eu deveria lhe contratar? Por que eu deveria lhe contratar? O que vai valer a pena eu investir? E, de novo, eu tinha comentado aqui, talvez você não tenha um histórico para falar do que você já fez como a maior que pediu aqui, mas você pode falar das suas virtudes. Olha, eu sou um apaixonado pelo ramo. Eu sou uma pessoa que está extremamente envolvida e queria aprender sobre esse ramo. E eu tenho certeza que eu vou poder contribuir muito com a minha vontade, com a minha dedicação, com o meu empenho. E fica uma dica aqui para vocês. Se você não tem um histórico profissional, e se você pode fazer o que eu vou falar, minha sugestão é o seguinte: ingresse em algum trabalho voluntário. Porque no trabalho voluntário você vai aprender a trabalhar em equipe. Você vai descobrir que vai ter gente ali que, bora fazer um trabalho voluntário, vou usar um termo, é um pé no saco de conviver. Então você vai aprender a ter jeito, traquejo, de lidar com gente difícil. E porque eu falo que o ser humano é o mesmo que trabalha numa empresa, é o mesmo que faz trabalho voluntário. Eu falo por ser diretor de uma instituição que tem mais de 500 voluntários. A gente tem 300 funcionários e 500 voluntários. É gente de todo tipo. E o ser humano não muda, é o mesmo. Os problemas, as neuras. Então, quando a gente faz trabalho voluntário, a gente aprende a trabalhar por uma causa, a trabalhar em equipe, a se submeter, mesmo sem pagamento, a se submeter a uma diretriz, a ter metas. Então, isso pode te ajudar. Se você não tem uma experiência profissional, vai fazer algum trabalho voluntário, porque o resultado você vai poder colocar no seu currículo. Olha, conseguimos fazer tal coisa, saímos de tal situação, educamos 50 crianças carentes e conseguimos ingressar numa escola, revitalizamos uma casa para os moradores em situação de rua. Vai colocar alguma coisa que você fez, porque isso vai te dar ponto. No meio filantrópico, às vezes as pessoas falam, Rogério, você fica com um discurso aí falando para o pessoal fazer trabalho voluntário por interesse. Vai fazer trabalho voluntário, independente do seu interesse ou não, você vai ajudar alguém. Você vai fazer alguma coisa de bom para alguém. Não importa a tua intenção, importa o teu resultado. Tá bom? Outra coisa que você pode ser perguntado: por que eu não deveria te contratar? Como é que você responderia isso? Por que eu não deveria te contratar? Eu responderia que se você não me contratar em nome do seu concorrente, eu vou ter arma de fogo na mão do seu concorrente. Você pode dizer o seguinte: você não deveria me contratar se você quer uma empresa que continue do jeito que ela está. Sem progresso, sem desenvolvimento, sem inovação. Esse é um motivo para você não me contratar. Se você gosta de gente pacata, acomodada, que não vai adiante, que não luta pelos ideais, pelas metas, pelo resultado, que não gosta de agregar, se você está procurando alguém que desagrega, você deve procurar outra pessoa. Vale bem de você? Faz sentido dar uma resposta dessa?
Alguém aqui já assistiu aquele programa que não passa já há algum tempo, mas tem no YouTube, O Aprendiz? Não, existem edições muito antigas, as mais novas devem ter 3, 4 anos aí a última, talvez um pouco antes da pandemia. Tem uma edição muito interessante. O Roberto Justo está com 2 candidatas por final. E ele fala assim: fulana, vende ela, me convence a contratar ela. Fulana, qual que é o seu nome? Ashley, você? Bia, me convence a contratar a Ashley. Ashley, me convence a contratar a Bia. Ele fez isso. E as duas enrolaram. E ele falou: sabe o que vocês deviam ter dito? Vocês deviam ter dito: eu não vendo aquilo que eu não compro. Olha, forte, né? Porque você teria que cobrar a mim, não a ela. É isso que ele esperava. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui um trecho que eu peguei de Um Aprendiz. Prestem atenção na pergunta. O Roberto Justo está com, se não me engano, são os 2 últimos candidatos ali, estão no final. E ele vai fazer uma pergunta. Presta atenção na resposta do rapaz. Me assusta um pouco você imaginar que você seria capaz de desenvolver um projeto como esse. Agora, Peraí, eu acho que está muito baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Dá para ouvir? Já está no máximo, não vai mais. é gigantesco. Me assusta um pouco você imaginar que você seria capaz de desenvolver um projeto como esse. Agora, Sérgio, deixa eu passar um pouco da minha para falar. Qual é a sua